igreja? Feliz sábado! Não, pode falar o seguinte, eu vou fazer um feliz sábado, vou levantar e falar assim, feliz sábado! Vamos lá? No 3, hein? 1, 3, feliz sábado! Isso aí. Gente, eu vou descer aqui, tá? Meu nome é Giovanni, para quem me conhece, eu sou mineiro, falo ai e não como queijo, impressionante. Realmente não como não, gente. Lá eles comem, lá é queijo na veia, mas eu e Thalita também, de vegetariano, a gente não come nada que vem de origem animal. Vai dar uma saudade dessa brincadeira. Enfim, gente, ó, abre aqui essa mensagem aqui, pregação 1. Eu vou falar de um tema muito importante mesmo, e que é fundamental para a nossa vida cristã. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa manhã. Você veio adorar a Deus e isso é a melhor coisa que você poderia ter feito. Você poderia estar em todo lugar possível, poderia estar até dormindo nessa hora, mas você decidiu vir aqui, tá bom? Vamos falar sobre a pessoa mais importante que existe. Quem que é? Alguém adivinha? Cristo, Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Exatamente porque Ele vive, a gente pode confiar que vai ter amanhã. Se não tivesse Ele, o mundo ia ser muito mais complicado do que a gente vê hoje, tá? Eu vou fazer o seguinte, só aperta aqui no... Como é que faz aqui? Só para aparecer. Só para ele poder aparecer tudo. Ali embaixo também. Embaixo. Aqui. Ali embaixo também. Vai descendo, do lado assim. Para a esquerda. Para a esquerda. Mais. Aí. Nós vamos ficar aqui e falar de um tema muito importante. Hoje a pregação ela tem por nome As Marcas de Cristo. E quem foi que inspirou, né? Quem foi que fez essa pregação assim? Quem foi minha inspiração? O Dr. Rodrigo Silva. Uma das mensagens que eu estava vendo lá, eu gosto muito dele, das mensagens que ele passa. E eu fui lá e vi e eu falei, gente, olha, isso é uma mensagem que realmente merece estar transmitida por outras pessoas aí. Então vamos falar da pessoa mais importante, que é Cristo Jesus. Passa para a próxima, por ladinho. Sabe quem é essa pessoa aí? Se não fosse por Ele, nós não seríamos salvos. Unicamente porque Ele veio aqui morrer por nós, que nós hoje podemos cantar ao Senhor. Se não tivesse Ele, nós não seríamos dignos, assim dizendo, de cantar para Cristo, cantar para Deus. Não teríamos essa possibilidade. Somente porque Ele morreu, que nos deu crédito para que a gente pudesse, por meio da graça e justiça dEle, ser salvos e poder, sim, nos aproximar de Deus. Mas tem um detalhe interessante. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm uma visão assim, não tão completa assim, de quem é Jesus. Às vezes a pessoa te pergunta, quem é Jesus? Aí você vai falar assim, não, Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, Ele está aqui, morreu por nós. Mas como é que a gente poderia detalhar mais o significado de quem é o nosso Jesus Cristo? Posso colocar aqui para o lado. Quem foi Cristo? Isso é uma mensagem que o pastor Amin Rodô, que é professor também do NASP, diz assim: Jesus Cristo nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para mais canções, músicas, livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões, sem remédios e sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado ou disparou uma só arma. E, no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob seu comando mais voluntários. Aos seus pés, mais rebeldes têm depositado suas armas do que sob as ordens de qualquer outro conquistador. Algo extraordinário em sua carismática personalidade tem atraído a milhões e inspirado a aliança, lealdade e reverência de homens e mulheres através dos séculos. Está escrito isso no Incomparável Jesus Cristo, no livro dele, capítulo 7, de Amin Rodô. Impressionante, né? Como é que Cristo é. Cristo dividiu a história no meio. Hoje existe antes de Cristo e depois de Cristo. E é o tema mais falado. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, que está bem aqui, ela é o livro mais vendido do mundo, está no Guinness Book. O livro mais vendido do mundo. E por quê? Porque conta a história daquele que morreu por nós. Certo? Só que tem um detalhe. Muitas pessoas, é comum às vezes até te perguntar assim, tudo bem, quem é Cristo? E muitas pessoas acabam achando que Jesus foi simplesmente um profeta.
que Jesus foi um profeta, que ele foi um homem bom, que foi um professor. Tem gente que pensa que ele não existiu, deixa eu comentar aqui, né? Pessoas acabam duvidando da essência de Cristo. E tem muita gente que não tem ao certo o que foi Cristo. Algumas pessoas espíritas pensam que Jesus foi um espírito evoluído, que ele veio, enfim. Mas e aí? Até Jesus, ele virou para os discípulos e falou: o que o povo diz a meu respeito? Quem que eu sou? Aí falaram: profeta, tá. Mas vocês, quem que eu sou? O que vocês acham? Aí Jesus vai lá e diz, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que interessante. Vamos passar para a próxima aí. Muitas pessoas, elas ficam desse jeito aí. Isso aí é uma parábola antiga, né, dos cegos. E tem gente que falava que os cristãos eram dessa maneira aqui, ó. Que eles pegavam para definir Deus, né? Vou aplicar agora também a Cristo. Né, como fossem vários cegos segurando um elefante. E cada um pega numa parte e fala assim, um pega na trompa e fala: não, isso aqui é uma grande cobra, isso aqui não é possível, onde cobra. Aí o outro vai lá e pega na orelha, aí vai lá e fala o quê? Angulado como uma folha de bananeira. Aí já pega assim, né, na perna dele lá: não, isso aqui é uma coluna. Né? E outro ali vai lá e pega: não, isso aqui é um chicote, só pode ser um chicote. Mas na verdade é um elefante. Então o que será que é Cristo? Será que a gente está que nem, né, o povo lá fora, que fica achando, né, que Cristo é uma coisa, Cristo é outra? Vamos saber o que é Cristo? Passa um pouquinho. Cristo é Deus. Jesus é Deus. Ele é a própria imagem de Deus. Esse Deus que você ora, esse Deus que a gente fala assim: não, cadê Deus? Deus veio aqui pessoalmente na terra. Através de quem? De Jesus Cristo. Em Cristo vemos transmitida em linguagem humana a mais perfeita expressão de Deus. Mas será que a Bíblia diz isso ou é só o Giovanni falando? Será que realmente Jesus é Deus? Será? Vamos descobrir? Vamos lá, vamos passar. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala assim, Jesus é Deus, muitas pessoas já pegam as pedras na mão, os tijolos, pega a terra e começa a achar assim: não, mas espera aí, como assim? Jesus falava um monte de coisas que não parece que ele era Deus, porque Jesus falava assim: eu e o Pai somos um. Até aí tudo bem, beleza, realmente, né? Eu e o Pai somos um, realmente ele é Deus. Mas ele falava que o Pai é maior do que ele. E agora? Se o Pai é maior do que ele, então ele é menor que o Pai, então ele é Deus. O pessoal pensa, né? Olha só, quem me vê a mim vê ao Pai. Ó, é mesmo. Então quer dizer que quando eu olho para Cristo, eu estou olhando Deus infinito que criou todas as coisas, que criou minhas células, que criou meus ossos, que criou essa cadeira aí, o plástico que você está sentado. Como é que é isso? Ao mesmo tempo ele diz: o Pai me enviou, faz de servo, foi enviado. Ao mesmo tempo diz: os anjos de Deus lhe adoram. Então aí, realmente, né? Não quer dizer que os anjos adoram, recebem adoração, então é Deus mesmo. Mas ao mesmo tempo ele diz: sem o Pai não posso fazer nada. Como que a gente pode conciliar essas declarações de Jesus? Como é que a gente pode entender que Jesus ele é Deus e ao mesmo tempo ele se coloca como menor do que Deus? Vamos descobrir? Vamos passar aí. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, né? E esses 6 versículos. Eu vou escolher 4 pessoas. Quem vai ser os corajosos aqui? Ó, já tem um corajoso. Mais um. Quem vai ser o outro? Oi? Apocalipse. Quem vai ficar com João? 1, de 1 a 4. Né? Quem fica com João 1,14? E João 1,18. Beleza, vamos começar? Mas antes disso, vamos. Como vocês vão abrir, vamos, né? Vou falar bastante aqui para vocês ir falando. Vamos fazer uma pequena oração para quem está pegando um livro sagrado. Então é necessário, cada vez mais, que chame a presença do Espírito Santo. Querido Deus, eterno Pai, vamos pegar a sua santa palavra agora. Que o Senhor possa se sentir à vontade e que nós possamos compreender a tua palavra. Que o seu Espírito Santo, ele mexa com nossas mentes para que a gente possa compreender e que eu possa transmitir aqui aquilo que o Senhor quer que eu transmita. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai ler? João 1, de 1 a 4. De 1 a 4. Vai, levanta os dedos. Certo, vamos só parar por enquanto aí. O que o texto está dizendo? Tem um tal de verbo, e esse verbo estava no princípio com Deus, no princípio era o verbo,
Tudo foi feito por meio desse verbo. Então quer dizer que Adão e Eva foram feitos por meio do verbo? Foi. Então quer dizer que o nosso planeta, que está aqui, uma bolinha girando no meio do espaço, foi criado por meio do verbo? Sim. Tudo que existe, as galáxias, todo o universo, foi feito por meio do verbo. O que está escrito aí, não foi? Não é, gente? Sim ou não? Não está escrito que todas as coisas foram feitas por meio do verbo? Então ele criou tudo. Beleza. E diz o seguinte, que tem vida nele. Então ele dá vida para os outros. Então ele tem vida em si mesmo. Grava isso. Né? Beleza. Vamos ler o próximo. Vamos descobrir quem que é esse tal de verbo. Quem pegou o Apocalipse aí? Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Só um minutinho. Tem alguma notinha em cima, um títulozinho? Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vamos lá. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama? Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Jesus. Então quer dizer que Jesus criou todas as coisas. Lembra disso, gente. Se alguém falar para você assim, não, Jesus é só um profeta. Morreu por quê? Para quê? Não, Jesus, Deus não faz nada por nós. Mas tem que se lembrar que Deus morreu por você. Deus veio pessoalmente aqui nesse planeta, lá na Judéia, lá no Oriente Médio, e morreu por cada um de nós. O próprio Deus, isso é muito sério. Olha o significado disso. Já pensou nisso? O Deus do céu, todos os dias, veio pessoalmente morrer por nós. Deixa eu falar, onde está Deus? Ele veio aqui 2 mil anos atrás. Qual é o próximo? Quem foi o próximo? Bota comigo isso. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Certo. Então o verbo, mais uma comprovação de que o verbo é Cristo e Cristo é Deus. Que o verbo se fez carne, se encarnou. Né? Agora o próximo. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem nos revelou. Certinho. Eu vou contar uma parábola para vocês aqui. Passa mais um pouquinho, por favor. Só mais um. Essa parábola aqui, que é a parábola do aquário, que vai expressar um pouco esse negócio de se encarnar. Como assim o verbo se fez carne? Como é que a gente vai entender isso? Conta-se uma vez, acho que foi Felipe Ansel que escreveu essa parábola, que ele tinha um rapaz, um cara assim, que ele tinha um aquário. Quem ia ter peixe aqui? Quem ia ter peixe? Não. Quem ia ter peixe aqui? Ia ter peixe, né? Ele está lá com um monte de peixe no aquário, variados, tinha cuidado, um amor, amava esse peixe, amava. Sabe quando você tem um gato ou uma galinha que você ama muito e tal? Então ele amava muito os peixes. E o detalhe é que ele chegava na comida dos peixes, cheio de amor, e comia e os peixes fugiam do outro lado. Aí ele, não, vem cá, eu amo você, eu amo. Aí o bicho saía para todo lado. E ele fugia e falava, esses bichos me odeiam. Eu estou comendo todo dia para eles, e eles não me amam. E ele ficou decepcionado, triste. E virou um amigo dele, olha, eu queria apenas que eles me amassem. Aí o amigo vai falar, olha, mas você também é como se fosse um Deus para ele ao seu tamanho. É claro que ele vai estar com medo de você. Aí ele falou assim, não, estou com uma solução aqui. Para que eles me amem e eu possa chegar perto deles sem eles ter medo de mim, tem uma solução. Só se eu me tornar um peixe. Aí eu entro lá dentro, convivo com eles, eles vão fugir de mim. Só que tem uma opção. Eles podem rejeitar, né, esse novo peixe que chegou aí. Então assim também foi o que aconteceu com Cristo. Passa um pouquinho, por favor. Você vai ver, bota mais um pouquinho. Você vai ver o seguinte, que Cristo, o próprio Deus, imagina o tamanho de Deus. Só imagina. Imagina o tamanho de Deus. Você está num planeta, numa galáxia, e aí tem milhões e milhões de galáxias. Sabe a comparação, se você for olhar? É como se você fosse um vírusinho do coronavírus. Literalmente, o nosso planeta fosse isso. A gente é microscópico em comparação com Deus. Deus é muito grande. Quando a gente for para o céu, vocês vão entender isso.
que a gente vai ter compreensão do tamanho que é. Mas Deus é muito, muito grande, você não tem ideia. Então como é que um Deus desse tamanho se apresenta para nós? E aí que entra um negócio interessante, da nossa necessidade humana de ter um Deus. Nós precisamos, faça mais um pouquinho, de um Deus contraditório. Aí você fala assim, o que esse menino está falando? Vim aqui falando que nós precisamos de um Deus contraditório. Vou te explicar por quê. Vamos analisar. Olha que interessante. Passa um pouquinho. Isso. Vamos lá. Você gostaria de um Deus com pontos vulneráveis? Você gostaria de orar por Deus e você soubesse que Ele não pode tudo? Se você falasse assim, nossa, eu estou com uma conta aqui, estou com câncer aqui, e você soubesse que Ele não pudesse curar esse câncer. Faria sentido você orar por Deus que não pode tudo? Faria? Se tivesse pontos vulneráveis? Você acha que um Deus fraco pode te garantir que o mal não se levantará novamente? Como é que você pode pensar que Satanás vai ser derrotado se você tem em mente um Deus que seja fraco? Olha só, vamos supor que Deus fosse 98% forte, mas 2% de chance de ser destruído. Ele seria suficiente para te garantir a vida eterna, se ele tem uma possibilidade de ser destruído? Olha só, o Deus que precisamos não pode ter pontos vulneráveis. Esse Deus não pode sofrer, não pode duelar com sua própria vontade, não pode chorar, nem ser fragilizado, precisa ser imutável, totalmente eterno, não tem variação. Imagina você falar assim, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquele pecado ontem. Aí chega amanhã, então eu te perdoo, né? Tudo bem, eu te perdoo. Aí você faz a mesma coisa no outro dia. Aí você faz a mesma coisa no outro dia. E você vai todos os dias pecando. Ainda se fosse um Deus que não mudasse. Fala, pelo amor de Deus, meu Deus, eu tenho 35 anos, está pecando desde quando nasceu? Ah, não, vou destruir aqui, porque é misericórdia. Ou seja, é um Deus que tem a sua misericórdia e não muda. Nós precisamos de Deus imutável. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos também de um Deus que se sensibilize. Olha que interessante. Como você pode ousar fazer uma oração para um Deus que não muda? Aí ele fala assim, não, vou imaginar nos tempos bíblicos. Vou destruir aquela cidade. Jonas, vai lá que eu vou destruir. Como é que o pessoal poderia orar, sendo que um Deus que não muda, já falou que vai destruir? Senhor, te peço que o Senhor cure do caminho. Não, eu falei, eu não posso mudar mais. Nós precisamos de um Deus também que se sensibilize. Como você poderia pedir para não fazer algo sem ele decidiu fazer? Vamos lá. Para que orar se Deus já sabe de tudo? Imagina você conversar com uma pessoa, que a pessoa já sabe tudo que você vai falar. Tudo. Imagina. Oi, tudo bem? Nossa, meu dia foi... Ah, não sei, seu dia foi assim, né? Acabou. Nossa, tá, você acredita que aconteceu? Eu acredito, eu já até não sei o que você vai falar. Nossa senhora, olha que você vê, eu fui lá em algum lugar e eu ganhei lá um prêmio. Você acredita? Acredito, eu sei até que prêmio que é seu e depois vão tirar de você ainda por cima. Imagina você conversar com Deus assim. Deus, ele precisa sim ter um lado que compreenda nossas fragilidades humanas. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? Imagina você perdeu um filho. Aí você chega lá para alguém que nunca perdeu um filho, nunca perdeu ninguém, e fala, não, eu estou com uma dor aqui. Como é que ele chega no seu braço assim, no seu ombro? Eu te entendo. Não tem como ser muito Deus. Uma pessoa que nunca sentiu fome, morrendo de fome aqui, estou com fome. Aí chega lá no milionário, mais milionário que você imaginar na sua vida, fala assim, eu estou com fome, nossa, a sensação é terrível. Aí ele, eu te entendo. Um banquete lá de milimétrico assim. Como é que ele vai te entender? Como Deus Todo-Poderoso poderia consolar você, você não precisaria também de um Deus humano que te compreendesse, que fosse amigo, que andasse do seu lado, que se fragilizasse com suas dores. Precisamos de um Deus contraditório, um Deus que ao mesmo tempo que sofra, não sofra nada, um Deus que esteja acima de qualquer sentimento e que ao mesmo tempo se emocione ao ouvir nosso clamor. Imagina nós estamos aqui cantando para um Deus que não se sensibiliza, que não muda, que não sente nada, que está sempre eterno, tal. Nós queremos saber que Ele se alegre com o nosso canto, que a gente cante e Ele fique feliz. Nós precisamos disso. As felicidades, as coisas são emoções também, que é mais humano, a gente entende. Como é que a gente vai pensar nisso aí? Vamos passar para o próximo. O detalhe interessante é que se você for pesquisar, anos atrás, acharam numa caverna lá de Quina, no deserto do Mar Morto. Eles acharam lá um monte de escrituras bíblicas, né? Isaías, vários rolos da palavra de Deus.
e acharam documentos também. Um deles foi o rolo de ação de graças, 40, e que diz um pouco de como era a cultura da época e como que havia também um pensamento exatamente desse Deus contraditório. Olha só, quem tem sido, isso aqui é o Messias falando, né? Porque esse rolo aqui, na verdade, ele é um rolo messiânico, da época lá foi achado. Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os anjos? Eu habito como santo, eu sou amado do rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu, e no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Olha o Messias, que interessante. Ele é aquele que vai governar as nações com servo de ferro, e é aquele que vai ser oprimido e humilhado, lá em Isaías 53. Muitos judeus acabam não acreditando que Jesus seria o Messias, porque vê ali que, mas ele não ia governar as nações, ele não ia, por que ainda está acontecendo mal? Sendo que o Messias ia vir para destruir todos os povos inimigos e estabelecer a paz na terra. E por que ele foi crucificado? Então, exatamente, existe uma contradição. Vamos passar para o próximo aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é Deus. Em Cristo Deus se familiariza com os sofrimentos humanos e supra nossa necessidade. Existe uma fala que o Rodrigo utiliza, que é o seguinte, que Deus é como se ele fosse uma pessoa que, vamos supor que eu estou pregando para vocês, e tem um holofote gigante aqui atrás, minhas costas. Sabe quando você está olhando com um farol alto do carro? Você fica até com raiva? Então, ele está lá com um farol muito grande nas costas. E você, para enxergar o meu rosto, não consegue, porque tem um farol atrás. E você pede, Giovanni, desliga aí atrás desse farol para a gente possa enxergar você. Rodrigo, ele fala assim, que para Deus, para alguém poder se revelar para alguém, logicamente a pessoa tem que tirar uma máscara para poder falar com você, ou se revelar, né? Já Deus, ele faz o contrário. Para ele poder se revelar para nós, ele se diminui, porque ele é tão absurdamente grande que ele tem que se diminuir para poder falar uma linguagem compreensível com seres limitados, que não são como ele, eternos. Então Jesus faz esse papel, ele se diminui para que ele possa conversar com os seres criados. Então o Deus infinito, imagine uma infinidade de mar, está dentro do copo. Ele se diminui para poder conversar com os copos. Vamos passar. Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. De novo, vamos pegar aí. Quem vai pegar o Atos 3, verso 20? Mensagem? Pegou aqui? João 5, 39. Cada um vai pegando aí, eu vou só citando. Vamos ler o primeiro. Atos 3, verso 20. Atos 3, verso 20. Pode ler quem achou. Oi? 3:20. A fim de que na presença do Senhor venha os tempos definitivamente direto e que envie ele o Cristo que já nos foi desenhado. Amém. Vamos passar para o próximo. João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna, e são elas mesmas de que Cristo viveu. Próximo. Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todos aqueles que nele creem recebam remissão de pecados. E o último, Lucas 24, verso 23. Olha só, o que está dizendo aí basicamente?
que esse livro testemunha de Jesus. Que aqui, Cristo é o centro. Que você lê de Gênesis, Apocalipse, e o autor, né, o personagem central aqui é Cristo. Esse livro testifica de alguém superior, que veio a este mundo para um propósito superior e que vai voltar. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar. Presta atenção, para vocês verem. Vou continuar falando aqui. Cristo, ele veio a esse mundo, que aqui na Bíblia é um mapa que fala de Jesus. Se você quer vencer o pecado, você tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque dentro da Bíblia você vai descobrir do Salvador. E ele é um exemplo que a gente tem que seguir para poder conseguir realmente vencer a nossa natureza pecaminosa. A única forma de vencer o mal é quando a gente se parece com Cristo, quando a gente alimenta dele. Porque a gente deu lá no início que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então em Cristo existe vida. E somente nele, quando a gente busca através da palavra de Deus, quando a gente estuda esse livro que fala dele, a gente consegue absorver o seu caráter e se tornar mais parecido com ele. E aí, quem é a tua pergunta? Eu gostaria que alguém me respondesse aqui. Vocês acham que sim ou que não? Jesus Cristo existia antes de nascer? O que vocês acham? Existia, né? Existia antes de nascer. Teve uma vez, eu estava lá no Facebook, né? Eu não sei porquê, mas eu gosto desses debates no Facebook. E eu estava lá no Facebook e chegou um cara que ele falou assim, né? Que tinha uma divindade nos tempos passados, os egípcios, e que ele tinha 12 discípulos e que ele morreu e ressuscitou. E que na verdade Jesus foi um plágio dessa divindade. Aí eu falei com ele, falei, olha, isso se Jesus só tivesse existido depois que ele nasceu. Porque o Deus que eu acredito que Jesus é, que fala na Bíblia, ele já existe muito antes do Egito surgir. Aí ele não sabia como responder. Por quê? Porque Jesus é autoexistente, ele já existia há muito tempo. Antes de nascer, ele já existia. E a Bíblia fala disso. Vamos ver aqui Miqueias. Miqueias 5, verso 2. Olha que interessante. Eu vou pegar Miqueias e alguém pega. Não, foi o seguinte: alguém pega Miqueias 5, 2 e eu pego João 8, 56. Só para pesar aqui. Miqueias 5, verso 2. Quem achar, pode falar. Miqueias 5, verso 2. Quem achou? E tudo ali é fraco, pequeno demais para figurar, como um fruto de galhos de lá, de que não sairá o que há de milagre para ela, e cujas origens são desde o tempo antigo, desde os dias da eternidade. Desde os dias do quê? Então quer dizer que aquele que é nascido em Belém, que é o Messias, tem sua origem desde a eternidade. Ninguém sabe o que é eternidade aqui, na prática? Infinito. Não tem origem. Origem desde a eternidade. Olha que interessante. Vou ler aqui o João 8, versículo 56 e 59. Diz assim: uma vez Jesus estava lá, né, e chegou os fariseus para poder debater com ele e tudo. E ele disse o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Esse tempo aqui, onde Jesus estava, tinha mais de 800 anos, 700 anos que Abraão tinha nascido, que Abraão tinha existido. Tinha passado muito tempo até Jesus ter nascido e ter completado ali mais ou menos essa idade que ele tinha, 30 anos mais ou menos. Observe, ele disse isso, e Abraão viu ele, viu o seu dia. Aí ele falou: você tem, você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Antes que Abraão nascesse, pensasse em nascer, já existia há muito tempo. E os judeus entenderam o que ele estava querendo dizer, que ele é Deus eterno, e pegaram pedra porque achou que ele estava sendo mundo. Jesus, já existia há muito tempo atrás. Vamos passar um pouquinho. E aí que entra o negócio. Deus se fez carne, e o verbo se habitou entre nós,
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Existe a palavra usada ali para habitou entre nós, se fez carne, né? E habitou entre nós, é tabernaculou, né? Ou seja, ele realmente fez uma cabana para poder habitar. No vídeo do Rodrigo Silva, ele diz ali que é como se fossem os bravadores, né? Que é como se Deus tivesse pegado uma barraca dos bravadores para poder acampar no meio de nós. E literalmente foi o que ele fez. Olha que interessante. Antigamente tinha uma cabana e que Deus estava lá num monte poderoso, todo poderoso ali, descendo raio, um monte fumegando. Aí Deus olha para Moisés: deixa eu te falar. Estou aqui, mas estou longe do povo. E o povo está com medo de mim. Faz o seguinte: monta uma cabana aí que eu vou lá dentro, lá que eu vou ficar com eles. E literalmente foi o que foi feito. Foi colocado uma cabana, não é mexendo assim. Colocado uma cabana que chamava o tabernáculo ali, né? E ali, exatamente, havia um lugar chamado Santíssimo. E no Santíssimo a presença de Deus se manifestava. E assim do tabernáculo, você via lá que tinha uma nuvem lá, pegando fogo de noite, e durante o dia a nuvem está assim. Entendeu? Então você observa isso, que Deus, ele literalmente entrou na história humana. Dá certo, eu vou continuando aqui. E da mesma forma que Jesus, desculpa gente, da mesma forma que vem Deus e coloca-se ali, né, no tabernáculo para poder habitar com o povo, ele fez a mesma coisa quando ele nasceu. Por quê? Porque a cabana, a barraca dos bravadores, sabe o que foi? Um corpo humano. Então Deus vestiu uma roupa de carne, ossos e órgãos e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pode passar o próximo. Deus fez carne. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Hebreus 10, verso 5. Pode passar mais um pouco também. Aí que entra um negócio bem interessante. Quando Jesus se tornou homem, tem pessoas que não entendem ao todo o que significou isso tudo. Por quê? Beleza, vamos fazer uma perguntinha. Jesus nasceu sabendo que ele era Deus? O que vocês acham? Não? Jesus nasceu não sabendo que ele era Deus. Quando ele foi uma criancinha e talvez ele sabia que ele era Deus ou não sabia? Sabia ou não sabia? Será que se Jesus fizesse uma prova, ele não tiraria 10? Tiraria 10? Ele poderia sentir dor de cabeça? Sim. Jesus teve espinha? Sim. Se Jesus cantasse, ele poderia desafinar? Sim. Será que tudo que Jesus fizesse, ele seria o melhor? Será? Ou não será? Será que Jesus sabe tudo? Vamos pegar um negócio interessante. Faça mais um pouco aí. Ele era dedicado. Só que existe um negócio muito interessante que acontece na Bíblia. Olha só, o que a Bíblia nos diz. Crescia. Começou aí? Como é que um Deus infinito cresce? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Como é que um Deus onisciente se enche de sabedoria? Estão percebendo? Olha que coisa interessante. A graça e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que interessante. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso se cansava. Tinha sono, se cansava. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus teve medo. Teve medo. Por isso ele pediu: Senhor, será que não tem outra forma? Não, mas tem como? Será? Tirar de mim esse cálice aí? Estou com medo. Mas se não tiver, tudo bem, eu vou até o fim. Mas você percebe que o Jesus que a gente crê e é bíblico, ele teve emoções, ele teve medo, ele se machucava, ele sangrava. Jesus, quando ele nasceu, ele não nasceu onisciente, ele teve que aprender. O Espírito Santo ensinava e Maria também. Então, Jesus ele não sabia de tudo desde o seu nascimento.
Ele foi ensinado mediante o conhecimento da palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo o ensinava e o fazia compreender e impressionava a sua mente para que ele compreendesse a sua missão. Olha que interessante. Muitas pessoas pensam assim, né? Ah não, Jesus conseguiu, né, vencer o pecado porque ele era Deus. Opa aí, espera lá. Ele era Deus, mas ele não usou o poder de Deus para vencer a tentação, o seu próprio poder. Você está entendendo o que eu quero dizer? Jesus tinha que vir aqui na Terra como ser humano e passar o que o ser humano comum passa. Se ele usa um poder ali sobrenatural dele mesmo, para ele facilitar as coisas para ele, não valeria. Tinha que ser como um de nós tem que viver. Por quê? Vamos passar um pouco aí. Por que Jesus teve que assumir a humanidade? Satanás acusou a Deus de dar à humanidade leis que estavam acima da capacidade deles cumprir. Disse que a culpa de Adão ter caído era de Deus. Então Jesus veio como Adão para provar que ele poderia ser fiel a Deus e que Deus não era injusto. Era isso que Satanás falava e até hoje fala, que Deus ele foi extremista, ele ofereceu leis que não podiam ser cumpridas, né, que isso aí era injusto e que o negócio era rebeldia mesmo. E como é que Deus provava isso aí? Ah é? Não tem como cumprir as leis não? Não tem como ser obediente não? Então beleza, então. Vou fazer o seguinte, vou vir como ser humano, do jeitinho que era para fazer, eu vou fazer, para te mostrar que tem como. Então o que aconteceu? Jesus veio e resistiu a Satanás desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Mas tem um detalhe, Jesus orava. Por que Jesus orava? Vamos passar mais um pouco aqui. Olha que interessante, Jesus orava. Por que ele orava se ele era Deus? Porque como ser humano, ele tinha que fazer uma coisa, tinha que ser totalmente igual a um ser humano. Então ele tinha que orar para receber poder de Deus, mas não podia usar o seu próprio poder. Ele tinha que fazer um faz de conta como se ele fosse literalmente um ser humano e orar a Deus, pedindo dele força, como nós devemos fazer. Ele deu um exemplo. Jesus pecou? Nunca pecou? Tem certeza? Jesus nunca pecou, literalmente. Ele veio sem pecado. Se tivesse um pecado, não podia ser o Cordeiro de Deus puro e imaculado. Mas ele se batizou. Por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Para nos dar exemplo. Tudo que Jesus fez na terra foi para nos dar exemplo de como nós deveríamos ser, o que Deus espera de um ser humano. Se você quer saber o que Deus espera de mim, lê a Bíblia e vê lá que Jesus se comportava. A forma exata de Jesus se comportar é a forma que Deus quer que a gente se comporte. O amor que Ele quer, que Ele manifestou para as pessoas, é o amor que Ele quer que a gente tenha. A forma como Jesus adorava e guardava a Deus, guardava o sábado, né? Ele também quer que a gente faça. Olha que interessante, o Deus homem, Jesus em tudo foi semelhante a nós, venceu o pecado como temos que vencer. A única diferença é que ele nunca pecou, viveu nossa vida, mas permaneceu puro em meio aos impuros. Ele em nenhum momento foi pecador. Como você vai vencer o pecado? Fazendo o que Jesus fazia, atarefado. Se houve um homem atarefado neste mundo, foi Jesus. As multidão toda hora querendo ele, os discípulos não tinham tempo nem para comer, mas ele tinha tempo para orar. E às vezes a gente pensa, mas eu trabalho muito, não vou ter tempo para orar, não vou ter tempo para ler a Bíblia. Jesus fazia isso. Ele mostrava que meio a muitas tarefas é possível sim tirar tempo. Ele deixava até de dormir, mas ele orava. Vamos passar. E é daí que ele ganhava força. Está chegando ao final, vamos entender como que Jesus fez para poder diminuir isso. Como é que a infinidade vai conseguir se limitar? Filipenses 2, de 5 a 7. Se alguém achar, pode ler, por favor. Filipenses 2, verso 7. Está quase acabando, viu gente? Filipenses 2, verso 7. Se alguém achar, pode ler. Está chegando no final. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. Exatamente, esvaziou-se. Esvaziou-se. A palavra usada para esvaziou-se no grego é isso aqui, ó, kenosis. O que significa kenosis? Kenosis é um termo grego usado por Paulo para definir a obra de Cristo.
significa esvaziar-se ou tornar-se nulo. É o mesmo que pegar um saco cheio de areia e esvaziá-lo. Imagina um Deus eterno e infinito. Qual foi a obra de Jesus? Assim que foi definido, nós vamos criar esse universo aqui, vamos criar seres, né? Beleza. Então se a gente criar seres, tem que ser livre, né? Nós temos que dar liberdade para eles. Tem, isso aí, está de acordo com o nosso caráter. Mas um detalhe, se eles forem livres, eles têm a possibilidade de não seguir o manual de como deve seguir. Eles podem se rebelar contra nós. E se eles fizerem isso, eles vão começar a se destruir uns aos outros e começar a destruir tudo que a gente faz aqui. Eles vão destruir o planeta deles, eles vão destruir tudo, eles vão fazer da Terra uma completa miséria, simplesmente porque não obedecem às nossas ordens. Porque a gente sabe como é que é para ser perfeito e eles não conhecem tudo que a gente conhece. Como é que nós vamos fazer? Se acontecer a rebeldia, bom, então um de nós aqui vai ter que morrer por eles, vai ter que ir lá e mostrar como ele deve seguir e oferecer o meio de salvação. Quem vai fazer? Aí Jesus, no meio da divindade, fala: eu vou fazer. Tem certeza que você vai se diminuir, esvaziar, vai preferir viver uma vida aí eterna junto com eles? Se sacrificar eternamente por eles? E ele? Tenho certeza. Então Jesus começou o esvaziamento. Então ele se diminuiu, foi diminuindo. Então ele se submeteu a ser servo, ele foi se esvaziando. Vamos passar. E você vê isso acontecendo há tempos e tempos. Eita! Essa parte aqui é a mais importante. Ele, desde a eternidade, ele já tem se diminuído. E você vai ver isso na Bíblia, manifestado de diversas formas. E aí que a gente vai entender. Por que Jesus parece inferior ao Pai? Nós vamos entender isso agora. Entendeu? Vai aparecer aí, ó. Está pegando. Vamos orando, irmão. Vai. Está chegando. Estou quase vendo. A esperança é a única não, gente, é a última. Eu te falo, a esperança é a única que morre, misericórdia. Ó, falei? Ó, ali você vai ver o seguinte: momentos que Jesus aparece antes de se encarnar na Bíblia, e você vai ver ele em posições diminuídas. Olha que interessante. Se você for analisar bem, ali tem relatos na Bíblia, por exemplo, de Abraão, que aparece o termo, o anjo do Senhor. Toda vez que você vê anjo do Senhor com A maiúsculo, não é um anjo. Tem que pensar no anjo do Senhor que era um anjo, não era um anjo. Por quê? Porque nesses relatos, ao mesmo tempo que aparece anjo do Senhor, ele se apresenta como Deus. E você vai ver, mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho. Quem pediu para sacrificar? Sacrifica o Isaac aí. Quem pediu? Foi um anjo? Foi Deus, não foi? Vai lá, leva o seu filho, quero ver se você me serve fez. Então na hora que Abraão, ele vai para sacrificar, o anjo do Senhor: opa, Abraão, faço não. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou. Está falando de quem? Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Deus. Vamos passar mais um pouco. Deus na luta com Jacó, você vê que ele se mostra. Por que é anjo do Senhor? Só explicando. Anjo em grego é angelos, mensageiro. Então está falando, em vez de anjo do Senhor, mensageiro do Senhor. Jesus, antes de se encarnar mesmo como ser humano, ele vinha aqui na terra cumprir funções, ele vinha aqui trazer mensagens da divindade. Ele era o representante divino aqui na terra. E várias vezes você vai ver ele aparecendo para Gideão, vai aparecer para Abraão, vai aparecer para Manoá, vai aparecer para um bocado de gente, para Moisés, vai aparecer para um bocado de gente e se apresenta como o príncipe do exército do Senhor, se apresenta como Miguel, que vai aparecer o próximo aí, e se apresenta dessas maneiras. Aí, por exemplo, olha só, naquela luta com Jacó: já não te chamará Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E olha só, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quem lutou? Jacó lutou contra quem? Lutou contra o próprio Deus, contra Jesus pré-encarnado. E por isso que ele falou:
Estava ali lutando a noite toda. Aí falou assim, olha, me deixa ir embora. Ah, não vai deixar não? Encostou o dedo assim na coxa de Jacó, a coxa dele falou, um ser sobrenatural, divino. Passa mais um pouco. Está acabando. E Deus, Miguel, o príncipe do exército do Senhor. Tem muita gente que pensa que Miguel é um anjo. Miguel não é um anjo. Miguel é arcanjo. E arcanjo por quê? Porque Jesus está acima de todos os anjos. E ali você se manifesta. Ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo que for achado livre. Você é povo de quem? Você é povo de Deus ou é povo de um anjo? Você é povo de Miguel? Ah, quem é vocês? Eu sou seguidores de Miguel. É isso que vocês são? Ou vocês são cristãos, seguidores de Deus? Aí está falando que é o seu povo. Povo de quem? De Miguel. Se Miguel é Jesus, faz sentido. E Miguel, qual que é a origem da palavra? Quem é semelhante a Deus? Esse é um título de guerra que Jesus recebeu quando expulsou Satanás. Você vai ver isso em Apocalipse também. Quando ele expulsa Satanás. Miguel luta contra Satanás e expulsa o dragão. Então ele recebe o título. Quem é semelhante a Deus? Ninguém. Porque Satanás queria ser igual a Deus. Passando. E o último degrau assim, que Jesus fez para se esvaziar foi quando ele morreu na cruz. Aí ele assumiu completamente a divindade, a humanidade. Mas é aí que entra, para finalizar, bonito aqui. Pega aí, tem um vídeo 1. Só para vocês verem como é que aconteceu. Ali Jesus fala, né? Está consumado, está pago. Vim aqui cumprir a missão. Está pago. E Jesus vem e se sacrifica. Ali vai ter um videozinho, um vídeo 1. Vai explicar um pouquinho aí, só para vocês verem. Olha só. Why have you forsaken me?
your hands. I commit my spirit. Ele baixou o último degrau aí. Um detalhe, como Jesus morreu? Você pensa que, por quê? Ele apenas morreu a morte de cruz para te salvar? Como é que é isso? Ele só morreu, ressuscitou, bem? Esse foi todo o preço que ele pagou por você? O que você acha? E aí? Pode responder. Você acha que quando ele morreu, o preço foi esse? A morte dele? É esse o preço? Jesus morreu, só isso? Você acha que é isso só? O que aconteceu mais? O que significou a morte de Jesus? Se o salário do pecado é a morte, e a morte que a gente tinha que morrer era uma morte eterna, logo, a morte que Jesus deveria morrer também era eterna. Mas como um Deus pode morrer? Um Deus imortal pode morrer. É aí que entra, bota no PowerPoint lá, uma pequena parábolazinha. Certa vez havia um rei, e esse rei ele tinha colocado assim, uma regra no seu reino. Aquele que for pego roubando vai ter os olhos arrancados. A lei era essa, ninguém roubava. Porque ninguém vai ter os olhos? Jamais. Então aconteceu o seguinte, um belo dia chegaram os servos do rei. Ó rei, alguém foi pego roubando, traz lá que não matar os olhos. É mesmo? Mas foi o seu filho que roubou lá. E agora? O príncipe tinha roubado, e agora o príncipe tinha que ser arrancado os olhos dele. Aí o rei se vê numa problemática, ele não poderia torcer a lei, porque senão ele ia causar uma rebeldia no povo. Porque o povo, o filho dele ele faz a concessão, mas se ele matasse, não perdoa nem o próprio filho. Então ele pensa o seguinte, 2 olhos a lei pediu, 2 olhos a lei vai dar. Arranca os dois. Como que, colocando assim, né, para entender, como que Deus poderia fazer isso? Deus não pode ter os olhos arrancados. Então Deus decide, por toda a eternidade, manter os olhos fechados. Assim ele não pode ver. A lei foi paga, e ele ficaria eternamente com os olhos fechados. Assim foi com Deus. Não foi somente a morte de cruz. O último negócio. Pode passar. Mais um. Jesus, ele pegou uma prisão perpétua. Qual foi o preço que Deus tinha que pagar? Eternamente a divindade ser confinada no corpo humano. Por toda a eternidade. Para sempre. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha o quê? Cravos nas mãos. Ele era palpável, ele ainda tinha corpo humano. Mesmo depois da morte de Deus, ele não voltou a ter a forma dele de Deus. A forma mesmo. Ele teve que para sempre, e terá que para sempre, assumir uma forma humana. Por toda a eternidade. E aí que entra. Jesus continuará no céu com o corpo humano. Será um corpo glorificado, mas ainda assim humano. Jesus estará por toda a eternidade no corpo humano. E carregará nas mãos e no lado as marcas que eu e você merecíamos. E logo disse a Tomé, põe aqui os dedos e vê as minhas mãos. Chega também, põe a mão, porque não seja incrédulo, mas crente. Então toda vez que você cantar, ao olhar para a cruz eu entendo o amor, lembre-se que o preço para você ser livre eternamente é Deus ficar preso eternamente num corpo insignificante, pequenininho, em comparação a um Deus infinito, que é um corpo humano. Lembre-se disso, o preço foi pago. Nós vamos finalizar a mensagem de hoje com uma música aqui que vai ser colocada. Eu gostaria que você, durante a canção, refletisse, que você pensasse o preço que foi pago por você. Não foi somente uma morte, para sempre. Por isso que ele vai vir aqui morar com a gente na nova terra, ficar eternamente conosco, porque Deus literalmente deu o seu Filho para viver eternamente aqui conosco. Pense, vídeo 2, nessa canção, e se você sentir o toque do Espírito Santo de se entregar para Deus, de fazer um concerto com Ele, de entender o preço que Ele pagou, coloque-se de pé e fique em espírito de oração, reconhecendo como que Deus fez por você. Ser refém de sua própria obra. Deus possa estar com você. Isso aqui é ter um compromisso com o Criador do Universo. Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história.
tão bom tu és pra mim. Que bom que me inspirou, tão bom tu és pra mim. O Deus do universo, Ele pede o seu coração esta manhã. Qual vai ser a sua resposta? Se você quer ter um compromisso com Deus, se você quer se entregar para Ele essa manhã, não sei quem você é, não sei como é a sua história, mas Deus sabe. Se você veio aqui com o objetivo de entregar alguma coisa, entregue o seu coração. Vamos fazer uma oração? Se alguém quiser que eu faça uma oração por você, coloque o pedido aí na sua mente agora. Aquele pedido que você sabe que você precisa. Eu só vou entregar ali para você. Esse aqui é o kit digitado, sorteou essa semana. Cada criança deu participar dessa semana. Aí Marcelo foi sorteada, agora vai se pedir para casa, vai ajudar ela com a meditação, ajuda a Bíblia, ajuda a meditação. Aí sábado nós vamos passar para outra pessoa. Vamos ver, Marcelo, Maravilha, você. a tia Giovanni vai entregar e juntamente ele já fica lá fora. Ó. Que linda. Vamos fazer aquela oração? Querido Criador do Universo, nosso Deus e Pai, o Senhor um dia nos formou, estamos agora num planeta cheio de pecado, mas esperando pela sua justiça. Sabemos que um dia o Senhor voltará pessoalmente aqui nesse planeta, assim como já veio. E de novo o Senhor vem, mais uma vez, para resgatar a sua propriedade. Nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor. Cada pessoa aqui está entregando a vida nas tuas mãos e assume essa vida como sua. Possua nossas vidas, Senhor, e impeça o inimigo de nos destruir. O inimigo que te conhece, sabe que o Senhor é bom e decidiu por vontade própria destruir tudo que é teu. Mas esse inimigo, ele será destruído, porque ele já está com a sentença de morte marcada, quando o nosso Deus veio aqui na terra morrer por nós. Que o Senhor nos restaure a sua imagem e nos leve para casa em paz e segurança, sabendo que o sacrifício que o Senhor pagou, nem a eternidade inteira nós vamos compreender o tamanho que foi. Cuida de nós, te pedimos, em nome de Cristo. Amém.